Olá, bom dia, meus queridos alunos do sétimo ano. Aqui é a professora Aldanísia, de Ciências. Espero que vocês estejam bem, né, em casa, que nada de mal esteja acontecendo na família de vocês e nem de algum conhecido. Hoje a gente vai começar a falar sobre o módulo 9, tá? Mas antes de começarmos a nossa aula, vocês peguem a apostila, abrem lá no módulo 9, bota a data de hoje e também uma observação para vocês que essa semana não, mas a próxima iremos ter uma pequena avaliação, tá? Essa avaliação ela corresponde ao que a gente estudou em sala, quando a gente estava lá na escola, que foi o módulo 1. Vai ser são questões avaliativas, fiquem tranquilos que não vai estar tão difícil. Não, professora, mas aqueles questionários que a senhora passou lá no plural, lá no portal, não vale ponto? Ele te ajuda porque é como os pontos do conceito, né? Se você está fazendo os exercícios, está o visto, né? Das horas apostilas, então consta como presença nas aulas que vocês participam e no ponto do conceito, tá bom? Então vai ter uma avaliação e vou passar para vocês, mandar mensagem para vocês o que vocês devem estudar, mas com certeza é o módulo 1, né, o começo da nossa trajetória no sétimo ano. Então fiquem tranquilos. Não sei se vocês estão reparando aí na figura, né? Um peixe. É o peixe serra, né? Então hoje a gente vai começar a falar sobre os peixes. Nos outros módulos a gente falou dos seres invertebrados, né? A maioria. Dos insetos, dos, dos equinodermos, dos artrópodes, que são os insetos. Falamos sobre os moluscos e por aí vai. Todos esses que a gente falou anteriormente, nos módulos anteriores, foram seres invertebrados. Agora a gente vai falar sobre os peixes e os anfíbios, duas espécies do reino animal. O nosso objeto do conhecimento, os nossos objetos, né, não o objeto do conhecimento, tem como as características gerais a evolução dos vertebrados, as características gerais a importância ecológica dos peixes e dos anfíbios. E a habilidade é identificar as principais características dos vertebrados, compreender as principais características dos peixes e dos anfíbios e reconhecer a importância ecológica desses grupos, como objetivo. Aqui na página 457, para começar, né, tem um trecho de uma notícia. A gente lê. Na Oceania, peixes desenvolvem pernas e podem viver fora d'água. Que negócio é esse, né? Peixes podem viver, têm pernas e podem viver fora d'água. Peixe? Meio estranho, né? Então vamos lá. Um peixe fora d'água nem sempre está deslocado do seu ambiente natural, como sugere o ditado popular. A evolução das espécies já registrou há cerca de 400 milhões de anos a passagem de algumas espécies do meio aquático para o terrestre, um processo que acabou inclusive dando origem aos seres humanos. Agora, um estudo da Universidade de Nova Gales do Sul, da Austrália, conduzido pelo cientista Terry Wood, publicado em The American Naturalist, demonstra que esse processo ainda pode ser presenciado com espécies de peixes brênios, que está aí na figura 1. Eu vou subir um pouquinho para vocês melhor visualizarem. Que possui comportamento de anfíbio, ou seja, pode respirar fora da água. Em Rarotonga, a maior ilha das ilhas Cook, na Oceania, tem um exemplo de evolução em tempo real. Aqui no Brasil, nada desse tipo foi visto. Então você está vendo aí um peixe, né, biênios são capazes de sobreviver em rochedos durante a maré alta.
Caso a maré suba demais, né? Aí eles acabam saindo do seu. Então eles acabam tendo o quê? Acham que são anfíbios. Aí nessa maré eles conseguem sobreviver em cima dos rochedos. Isto é, fora da. Como eu posso dizer? Fora d'água, né? Aí aqui continuando o trecho, né, do texto. A equipe conduzida por Ward observou que os peixes blênios nas águas do Pacífico Sul, quando a maré está baixa, geralmente são encontrados nadando nas bordas da ilha, em piscinas naturais que se formam nas rochas. Quando a maré sobe, porém, os animais se movem para as rochas secas e ele permanece até que a maré baixe. É algo diferente, né? Ao se deslocar da água para os rochedos, além de fugir dos predadores, o peixe blênio encontra um ambiente favorável para a sua reprodução e alimentação. Buracos nas rochas servem de abrigo para os ovos e bactérias e águas incrustadas nestes rochedos são um prato cheio para este animal. Aí, como você leu no texto, embora os peixes sejam animais aquáticos, algumas espécies conseguem sobreviver fora da água durante um tempo. Essa capacidade representa um passo importante na evolução dos vertebrados que conquistaram o ambiente terrestre. Olha só que interessante. Evolução, gente. Aí, para aprender, na página 458, né? Esqueci, se você está com a apostila, data, né? O dia que você está tendo a aula, se você estuda na quinta ou na sexta comigo, coloca a aula desse dia, tá bom? Vamos lá, para aprender. Os animais vertebrados são animais encontrados em diversos habitats por todo o planeta, desde as regiões mais profundas dos oceanos até o topo de montanhas. Esse grupo apresenta um pouco mais de 57 mil espécies atuais conhecidas, já que muitas foram extintas ao longo da história da Terra. Aí a gente tem um gráfico da figura 2 que mostra o número de espécies descritas dos principais representantes dos vertebrados. Se comparado ao número de espécies de animais invertebrados, que chega a alguns milhões, o número de vertebrados é bem menor, mas ainda é possível encontrar muita diversidade dentro desse grupo. Essa diversidade ocorre tanto em características físicas quanto em aspectos relacionados ao comportamento, reprodução e hábitos alimentares. Em dimensão corporal, por exemplo, existem vertebrados tão pequenos quanto sapos do tamanho de uma ponta de lápis e tão grandes quanto baleias que pesam mais de 100 toneladas. Então, essa parte aí do aprender, ele está falando sobre os vertebrados. Ele ainda não entrou nos peixes. Então, os vertebrados, né, a diversidade de vertebrados em número de espécies descritas no mundo, nesse gráfico aí temos os peixes, as aves, os répteis, os anfíbios, os mamíferos. Se você observar a quantidade que a gente tem mais, né, de animais ali vertebrados, vamos dizer assim, são, deixa eu ver aqui, ó, peixe, 28.464. Então, a gente tem maior diversidade de vertebrados no nosso planeta são os peixes, tá? E os mamíferos estão em menor quantidade, 5.023. São várias espécies que já são o quê? Conhecidas. Ainda a gente pode descobrir mais espécies. Aí vocês estão vendo o gráfico, né? A fonte é Sabino José, tá? Paulo Inácio Prado, que foi retirado no site no dia 30 de setembro pelo PH. Aí você observa assim, quando a gente pensa em vertebrado, a gente pensa o quê? Em ossos, né? Aqui a gente está vendo um esqueleto humano. Aí se você vê aqui, os vertebrados são caracterizados pela presença de crânio, estrutura que protege o encéfalo, que a gente depois vai estudar, para tentar distinguir o que é encéfalo, a diferença, tá bom? Além dele, a maioria dos vertebrados tem coluna vertebral, que protege a medula espinhal. Aí esse esquema aqui, gente, é a representação, né, do esqueleto humano. Que a gente viu que tem crânio, tem
tem coluna vertebral. Isso caracteriza o grupo dos vertebrados. Quando alguém chega e pergunta o que são vertebrados, quem possui crânio e coluna vertebral, né? O crânio ele vai o quê? Proteger o encéfalo, o cérebro, né? O conjunto lá. E as vértebras, além de nos manter eretos, vai proteger quem? A... Gente, sumiu aqui. Peraí, vamos lá. Vai proteger a medula espinal, tá bom, gente? E vamos aqui, voltamos aqui. Aí aqui, lá a gente viu a figura do esqueleto humano. Agora a gente vai ver aqui outros esqueletos, né? No caso do mamífero, que é o boi, da ave, a galinha, e o peixe, um tipo de peixe, né? Não sei qual é a espécie dele ali. Aí a maioria dos vertebrados apresenta o esqueleto interno, né, por dentro. Quando a gente fala maioria, isso não quer dizer que são todos que têm o quê? O esqueleto interno. E ele é de origem óssea. Só tem de origem óssea? Não. A gente vai ver mais outros ali, tá bom? Essa estrutura, em conjunto com o sistema muscular, isto é, os músculos, possibilita movimentos complexos, protege os órgãos e sustenta o corpo. Se a gente lembrar dos outros módulos que a gente estudou, por exemplo, os equinodermos, eles não têm o que? Um tecido, não são tão complexos quanto o mamífero, vamos dizer assim. O equinodermo é o que? É um animal, a esponja, que fica o que? Inerte, presa lá no fundo do mar. Tem respiração, faz filtragem da água, aquela coisa, mas não tem essa movimentação, esse esqueleto que esses demais, que os vertebrados assim têm. Os órgãos dos sentidos são bastante desenvolvidos nesses animais, auxiliando na percepção do ambiente que os cerca. A respiração pode ocorrer pela pele, por brânquias ou por pulmões. Aqui, se vocês repararem, nessas três figuras aí, do mamífero, da ave e do peixe, o peixe ele faz a respiração o quê? Branquial. Já o mamífero e a ave faz pulmonar. No caso, a circulação é fechada, ou seja, o sangue circula sempre no interior dos vasos sanguíneos e impulsionado por um coração. A digestão é extracelular e acontece dentro do sistema digestório de sentido unidirecional com boca e ânus. A excreção é realizada por rins, estruturas que realizam a filtração de substâncias tóxicas que devem ser eliminadas do corpo. A gente, nos outros animais invertebrados, a gente não vê essa complexidade. O sistema nervoso, a gente não vê em todos a complexidade do sistema digestório, do sistema excretor. A gente vê mais essa complexidade nos vertebrados. Então, o corpo dos vertebrados é revestido por uma pele que apresenta diferentes características, as quais variam em cada grupo. Em geral, a pele representa o maior o maior órgão do corpo de um vertebrado. Então, por exemplo, qual é o maior órgão do nosso corpo? A pele. Por quê? Nós somos vertebrados, nós somos mamíferos, primatas, humanos. Tudo bem? Os peixes. Então, são os primeiros vertebrados que a gente vai estudar na nossa apostila. Eles são vertebrados que vivem em ambientes aquáticos e habitam mares, oceanos, lagos e rios. São conhecidas mais de 25 mil espécies em todo o mundo. E o Brasil é um dos países com o maior número de espécies de peixes de água doce. Água doce, isso quer dizer o quê? Rios, tá? A temperatura corporal dos peixes varia de acordo com o ambiente onde vivem, uma vez que eles não são capazes de regularizar a temperatura por meio de mecanismos internos, por isso são chamados de ectotérmicos. Em razão dessa característica, mudanças bruscas de temperatura da água podem afetar o metabolismo desses animais, prejudicando. Então, se a água ali está numa temperatura exata para eles e de repente ela congela, né, ou fica um pouquinho, cai a temperatura, aumenta bruscamente, isso pode ocorrer o quê? Pode até ocorrer a morte dessas espécies, né?
Aí lá no terceiro parágrafo, gente, porque eu vou falando, eu vou lendo e vou falando, tá? Então fiquem atentos. Agora eu estou no terceiro parágrafo. Muitas espécies de peixe vivem em cardumes, que podem ter milhares de indivíduos. Você vê aí essa figura aí, 5. Nos cardumes, os animais movimentam-se de maneira coordenada e podem se proteger contra predadores, aumentando as chances de captura de alimentos e de reprodução. Por exemplo, quando eles estão juntos, aí vem o tubarão fica com medo, gente, porque eles se juntam ficam tão próximos que o tubarão acaba pensando assim no instinto dele, né? Que ali é um grande animal, uma baleia, né? É interessante, uma forma de sobrevivência, tá? Então, para sobreviver eles se unem. Aí vocês veem o cardume de charaé. Ele mede cerca de 1,2 m de comprimento. Qual é a estrutura corporal dos peixes? Em geral, tem um corpo alongado, viscoso e coberto por escamas. A viscosidade deve ser ao muco produzido por glândulas dispersas pelo corpo. Esse muco e as escamas permitem que os peixes se locomovam melhor na água, favorecendo a hidrodinâmica. Outra característica importante que auxilia no seu desenvolvimento na água é a presença de nadadeiras, que são essenciais para impulsionar, frear e direcionar os movimentos. Além disso, ao longo do corpo dos peixes, de ambos os lados, há uma linha chamada linha lateral, que os ajuda a se orientar na água durante o nado. Com o auxílio desse órgão sensorial, os peixes percebem as vibrações e o movimento da água. Os olhos também os auxiliam na percepção do ambiente, e como não possuem pálpebras, os peixes mantêm sempre abertos, né? Diferente da gente. A gente, quando vai dormir, fechamos o que? Os olhos. Eles não. Dormindo, estão com os olhos abertos, né? É interessante a natureza, gente. Aí vocês veem a figura, né? Vocês observam as nadadeiras, vão auxiliar o movimento deles, a linha lateral para perceber o ambiente, se tem algum predador ou não, e os olhos, vamos dizer assim. Isso daí é a morfologia externa de uma truta arco-íris, que mede cerca de 1,5 m, tá? Órgãos e sistemas. O sistema digestório dos peixes é completo, isto é, com 2 aberturas. Vai da boca até o ânus. Nos peixes ósseos, olha só, gente, ó, a diferença. Lembra que eu falei que a maioria dos vertebrados, lá no começo, são o quê? Tem ossos. Isso quer dizer que não são todos os peixes que são os vertebrados que têm o quê? Ossos. Então vamos de novo aqui, ó. Logo no primeiro parágrafo. O sistema digestório dos peixes é completo, isto é, com 2 aberturas, a boca e o ânus. Os peixes ósseos, tá? Então ele tem o quê? A boca, começa a digestão e termina no ânus. Agora, nos peixes cartilaginosos, aqueles que têm cartilagem, a digestão começa na boca e acaba na cloaca. O que é cloaca? Eu não sei se na apostila de vocês tem um glossário, tá? Aqui, ó. Cloaca, cavidade de abertura para um meio externo comum ao sistema digestório excretor e reprodutor, tá? Essa é a diferença da cloaca para o ânus. Então, voltando aqui, nesses animais o alimento atravessa o trato digestório de forma unidirecional a partir da boca. Além do tubo digestório, os peixes apresentam algumas glândulas anexas, como o fígado e o pâncreas, mas não têm glândulas salivares. A respiração da maioria dos peixes é branquial. A água entra pela boca, passa pelas brânquias, órgão com inúmeros vasos sanguíneos em sua superfície e sai pelas fendas branquiais, aberturas localizadas nas laterais da cabeça. Aqui, quando a gente vai comprar
Peixe, gente, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui quando eu estou passando aqui com a setinha. Eu tô aqui nessa figura aqui linda aqui desse peixe. Se vocês estão vendo aqui as brânquias, né? Geralmente a gente fala relgas, né? Quando vai comprar um peixe, a gente observa se ela tá rosinha, né? Observando se ela tá adequada, e além dela, os olhos, se eles não estão com aquele olhar já de muitos dias, né, morto, aí a gente pode comprar tranquilo, né, para nossa alimentação. Então a gente vê através disso daí. Então, como havia dito, a maioria dos peixes é branquial, a respiração. A água entra pela boca e passa pelas brânquias, órgão com inúmeros vasos sanguíneos em sua superfície e sai pelas fendas branquiais, aberturas localizadas nas laterais da cabeça, como havia dito para vocês. Durante a passagem do sangue pelas brânquias, ocorre a absorção do gás oxigênio, que está dissolvido na água, e a eliminação do gás carbônico, que passa do sangue para a água. Então, gente, é como nós, seres humanos, a gente pega o quê? O oxigênio e solta gás carbônico. Assim também são os peixes. Só que nós não somos peixes, nós somos mamíferos. E a nossa respiração não acontece por brânquias, mas sim pelo pulmão, tá? Voltando aqui, a gente está aqui nesse último parágrafo aqui. Vocês me acompanhem, por favor. Alguns peixes de água doce, no entanto, têm brânquias reduzidas e respiram por meio de pulmões. Olha a diferença. Água doce, o outro era água salgada. Então, na água salgada, a maioria é o quê? Branquial. E a maioria ou todos, né? Vamos dizer assim. E de água doce, além da braquial, eles respiram por brânquias, eles também têm o quê? Pulmões. Esses peixes são chamados de peixes pulmonados, são capazes de captar o gás oxigênio diretamente do ar. Então, lembrando aquele peixinho lá que tem as pernas, né? A gente leu lá naquele trecho de uma notícia, vamos dizer que ele seja um peixe cartilaginoso, né, de água doce. Um órgão exclusivo da maioria dos peixes ósseos é a bexiga nadatória. Você vê aí na figura 8. Uma bolsa de ar que permite os peixes subir na coluna da água quando a bexiga fica cheia de ar e descer quando ela esvazia, possibilitando o deslocamento vertical. Aí você vê da boca, né, começa aqui pela boca, a digestão, e vai seguindo até o ânus, tá bom? Aí aqui, ó, aqui não sei se você consegue perceber essa parte aqui em azul, no interior do peixe, a bexiga natatória, é ela que orienta a subida e a descida, tá? Do peixe, do seu movimento. Agora a circulação. A gente falou da digestão, agora a gente vai ver a circulação. Circulação a gente fala de sangue, tá? De coração. Então a circulação é realizada pelo coração, que funciona o sangue rico em gás carbônico, para as brânquias, na quais é oxigenado. Das brânquias, o sangue rico em gás oxigênio é distribuído para o restante do corpo do animal, porque ele precisa de oxigênio, ele vai liberar o gás carbônico, mas ele precisa sobreviver também com oxigênio, tá? É vital para todos os vertebrados. O sistema excretor desses animais é formado por um par de rins, isto é, dois rins, né? Um par, responsável por filtrar as substâncias tóxicas do sangue do animal para que sejam eliminadas pela urina. O sistema nervoso do grupo é composto de encéfalo e medula espinal. Encéfalo, gente, o cérebro está ali, tá? É um conjunto em que tem o cérebro, a ponte, tá? A medula espinal, ela tá na coluna, lembrando, que responde aos estímulos dos órgãos sensoriais. O olfato dos peixes é bem desenvolvido e aguçado. Os tubarões, por exemplo, conseguem perceber a presença de sangue a muitos metros de distância. Seus olhos são capazes de formar imagens, mas nem todos percebem cores. Além disso, os peixes conseguem sentir vibrações e diferenças de pressão na água por meio da linha lateral. Agora, a nutrição.
os peixes, têm diferentes hábitos alimentares. Há espécies herbívoras, né, que se alimentam principalmente de algas e plantas, e espécies carnívoras que se alimentam de outros peixes e invertebrados, como moluscos e crustáceos, que a gente já estudou, tá? Enquanto algumas espécies são caçadoras ativas, outras desenvolvem estratégias diferentes para capturar as presas. Nas regiões abissais dos oceanos, abaixo de 2 metros de profundidade, por exemplo, existem espécies capazes de produzir luz própria, que é chamada de bioluminescência, para atrair presas e parceiros para a reprodução, uma vez que nessas regiões os animais vivem em completa escuridão. Não sei se vocês já assistiram, com certeza já assistiram, Procurando Nemo, né? Nemo sai, né, da região natural dele, vamos dizer assim, né? E vai para a região abissal. E lá ele vê um peixe, né? Foi Nemo, o pai do Nemo, eu não lembro agora, deu esquecimento. E esse peixe, eles não estão vendo que é um peixe, eles estão vendo uma luz. Essa luz acaba atraindo eles, né, para esse peixe abissal. Nesse caso aí da figura, esse peixe abissal, o nome dele é Diabo Negro do Mar. Ele consegue atingir somente 20 centímetros de comprimento. Então ele é bem pequenininho, mas ele atrai os demais peixes, ele acaba predando eles, atraindo, né, com a luz. Então, a gente vai subindo mais um pouquinho. A gente já falou da circulação, da digestão. Vamos da reprodução agora. Também já falamos da circulação. Agora, como que é a reprodução? A maioria dos peixes é ovípara e possui fecundação externa, ou seja, a fêmea libera milhões de ovos na água e o macho lança os espermatozoides sobre eles. Nesses casos, o desenvolvimento é indireto, pois do ovo eclode uma larva, o alevino, aí na figura 10. Aqui, ó. Não sei se vocês conseguem observar, vocês podem ver depois na foto aí da apostila de vocês. Aqui eles formam um ovo, né? Quando ocorreu a fecundação. Aí na hora deles eclodirem, eles vêm, vai vir uma larva. E o nome dessa larva é o alevino. Agora, nos peixes cartilaginosos, como o tubarão e a arraia, a fecundação é geralmente interna, isto é, o macho deposita os espermatozoides dentro do corpo da fêmea, com a ajuda de uma nadadeira modificada chamada Glasgow. Nesses animais, o desenvolvimento do embrião ocorre dentro do corpo da fêmea e não na fase larval. É como os mamíferos, tá? A fecundação é interna, a fêmea, vamos dizer assim, fica grávida e com o tempo ela vai o quê? Depois desenvolvendo a gestação e o filhote nasce, tá bom? Nesse caso aí do tubarão e das raias. Os outros peixes, como já foi dito, eles são ovíparos, a fêmea joga o ovo e o macho o espermatozoide vai fecundar. Aí vão virar larvas e depois eclodir. Ou melhor, vão eclodir e virar larvas, tá bom? Os peixes e os outros seres vivos. Os peixes estabelecem diversas relações com outros seres vivos. No ambiente aquático, os peixes são numerosos e muito diversos. Há espécies de tamanhos muito diferentes que podem ser alimento para uma variedade de espécies de animais. Os tubarões, por exemplo, são predadores e estão no topo da cadeia alimentar marinha, auxiliando na manutenção do equilíbrio das populações de outros peixes e invertebrados das quais se alimentam. Lembrando que não é só peixe que vertebrado que vivem em ambiente aquático, também temos os invertebrados, que servem de alimentos para os demais peixes. Então, voltando aqui ao texto, os ataques aos seres humanos ocorrem quando não há outra fonte de alimento disponível, como se observa no litoral de algumas cidades, onde o habitat dos tubarões sofre os impactos das intervenções humanas. Para muitas comunidades tradicionais de regiões tropicais, chamadas de ribeirinhas, a pesca é uma importante fonte de renda e subsistência.
Mas a pesca predatória, isto é, aquela realizada pela indústria pesqueira, causa redução da biodiversidade e desequilíbrio ecológico. Isso ocorre porque os peixes são retirados do seu ambiente em velocidade maior do que o tempo necessário para que se reproduzam. Por isso, é essencial que haja medidas para garantir que a pesca seja sustentável e não ameace a vida aquática. Então, gente, a pesca, tudo tem seu tempo, tá? Aí a gente está vendo uma comunidade ribeirinha, em Almerim. A profissão de pescador é milenar, gente, né? O próprio símbolo do cristão é o peixe, né? Vamos dizer assim, interessante. Então a gente sai daqui dos peixes e vamos para os anfíbios, né? A palavra anfíbio, do grego anfi, duas, e bio, vida, significa vida dupla. Ué, vida dupla, gente, tem algum problema? Não. Vida dupla, vocês vão ver o que é. O nome do grupo faz referência ao ciclo de vida da maioria das espécies, que envolve uma fase larval, aquática, chamada de girino, e uma fase adulta terrestre. Essa daí que é a vida dupla, tá, gente? Não, quando ele vai se desenvolver, ele se desenvolve o quê? Na água. Mas quando ele já se torna adulto, ele também vai para onde? Para o meio terrestre. Então ele fica na água e no meio terrestre, no meio aquático e no meio terrestre, tá bom? Assim como os peixes, os anfíbios são ectotérmicos, portanto sua temperatura corporal varia com a temperatura ambiental. Como seria a estrutura corporal dos anfíbios? Eles têm um corpo revestido por uma pele úmida, permeável e sem escamas. Essas características os tornam suscetíveis à desidratação, restringindo o habitat da maioria desses animais a ambientes úmidos, sobreáridos e aquáticos. Já o fortalecimento da coluna vertebral, o desenvolvimento dos membros e a presença de cintura escapular e pélvica permitiram sustentação maior do corpo do animal, facilitando seu deslocamento em terra firme e favorecendo a vida no ambiente terrestre. A maioria das espécies apresenta dois pares de membros locomotores, mas há espécies que não apresentam membros. Além disso, os anfíbios têm pálpebras, diferente dos peixes, né? As pálpebras são móveis e glândulas lacrimais que protegem e lubrificam os olhos. Aqui você está vendo a representação esquemática do esqueleto do sapo, evidenciando as estruturas escapular, né? Aqui, ó, as escápulas e a pélvica. Isso aqui vai auxiliar demais a movimentação do anfíbio. No caso, um anfíbio que tem patas, tá bom? E a professora, tem anfíbio que não tem pata? Tem. Eu vou explicar mais adiante. Aqui, a evolução dos anfíbios. Eles foram os primeiros vertebrados a conquistar o ambiente terrestre. Estudos indicam que esses animais evoluíram de um grupo de peixes que podiam respirar tanto por brancas quanto os pulmões primitivos, característica que permite que eles ocupassem o ambiente terrestre. Olha que interessante, aqui na A, né? Se vocês repararem, é representação esquemática dos peixes primitivos, que teriam dado origem aos primeiros anfíbios. Aqui em B, em destaque em roxo, os ossos das nadadeiras que ao longo de milhões de anos de evolução originaram os membros anteriores e posteriores. Eu acredito que vocês já ouviram, eu já tenha dito o que são fósseis, né? A gente já falou sobre isso, né? Então, os fósseis dos primeiros anfíbios indicam que eles viviam mais no ambiente aquático do que no ambiente terrestre, mas já tinham um pulmão funcional. A pele dos anfíbios tem glândulas de veneno, que ajudam o animal a se proteger de predadores. Aí você vê na figura 14, né? Aqui tem a glândula paratoide. Em algumas espécies, a pele acentuada colorida também pode ser um alerta para possíveis predadores. Aqui, esse amarelinho aqui, que é bonitinho, mas é perigoso. Em outras, essa característica não é tão visível e o veneno acumula-se em um par de glândulas chamadas paratoides, que eu já havia dito aqui para vocês.
A maioria das espécies, entretanto, não dispara jatos de veneno, liberando somente quando a pele do animal é pressionada. Isso é um fator de proteção para eles, tá bom, gente? Opa, fui demais aqui. Fui demais. Tá vendo? Aqui, ó. Em A, a morfologia externa de um sapo do deserto de Sonora. Ele mede 10 centímetros de comprimento. Em B, fotografia de um dentopratídeo. Ele mede 4 centímetros de comprimento. Esse piquititinho aqui é o vertebrado mais venenoso do mundo. Se você vê um peixinho desse, bem pequenininho e amarelinho, deve ser brasileiro, sai dessa, não pega nele não. Ele pode ser não, ele é venenoso. Órgãos e sistemas. O sistema digestório dos anfíbios é completo e unidirecional. A boca em geral é alargada, seu tamanho tem relação direta com o tamanho da presa e que esses animais podem se alimentar. Nas espécies aquáticas, a língua é praticamente imóvel, enquanto na terrestre ela é longa e musculosa, com capacidade de se lançar a longas distâncias para a captura de presas. O intestino grosso desemboca na cloaca, por onde são eliminados os produtos da digestão, da excreção e da reprodução. A respiração dos anfíbios pode ocorrer por meio de brânquias, dos pulmões e da pele. Olha só, gente, se vocês repararam, são 3 tipos de respiração. Os adultos aquáticos, como algumas salamandras e os girinos, respiram por brânquias, estruturas que retiram o gás oxigênio dissolvido na água, assim como ocorre na respiração dos peixes. Nas espécies que na fase adulta vivem em ambiente terrestre, os adultos perdem as brânquias e passam a respirar por 2 pulmões pequenos e pela pele, que é a respiração cutânea. A respiração cutânea é possível porque a pele dos anfíbios é muito fina e repleta de vasos sanguíneos e de glândulas de muco e mantém sempre úmida, facilitando a entrada de gás oxigênio. Aí aqui em A gente tem a fotografia do axolote, que mede cerca de 30 centímetros, e aqui, no caso, ela é uma salamandra aquática, que na fase adulta apresenta brancas externas. Em B, a fotografia da salamandra do gênero Bilitocrosa. Ela mede 8 centímetros de comprimento e ocorre no Brasil. Aqui você vê a presença dos pulmões, é uma característica mais relevante para a conquista do ambiente terrestre. A circulação sanguínea, no caso desses animais, ocorre graças ao bombeamento realizado pelo coração. O sangue rico em gás carbônico chega ao coração e é bombeado para o pulmão, onde é oxigenado. Então, esse sangue rico em gás oxigênico volta para o coração, que bombeia para todo o corpo do animal. O sistema urinário dos anfíbios é formado basicamente por 2 rins e uma bexiga ligada à cloaca. Os rins são responsáveis por filtrar o sangue e as excretas produzidas são eliminadas do organismo pela cloaca. Já no sistema nervoso dos anfíbios, adultos recebem informações do ambiente por meio de órgãos sensoriais, como os olhos e os tímpanos. Órgãos auditivos, a estrutura olfativa, gustativa e tátil. Diferente dos peixes, os olhos dos anfíbios possuem pálpebras e glândulas lacrimais que mantêm a umidade desses órgãos. Já os girinos, assim como os peixes, apresentam linha lateral. Como que é a nutrição desses lindos e maravilhosos anfíbios? Tem gente que não gosta, mas eles são muito importantes, gente, no nosso meio ambiente. E isso eu vou provar através da nutrição deles. Na fase adulta, todos os anfíbios são carnívoros, alimentam-se de pequenos invertebrados como minhoca, lesma e insetos. Alguns sapos conseguem se alimentar até mesmo de pequenos vertebrados como camundongos e outros anfíbios. A maioria desses animais tem hábito noturno e caça à noite. A presença de olhos grandes permite que os anfíbios reconheçam as presas, mesmo com pouca luminosidade. Muito deles captura as presas com a língua, que é comprida e muito viscosa. Né? Então, eles ajudam o ambiente, por exemplo, o inseto como os mosquitos, né? O mosquito Aedes aegypti, ele é alimento para esses anfíbios. Então, o sapo, ele é o predador do Aedes aegypti, tá bom? Agora, a reprodução. O grupo dos anfíbios apresenta grande diversidade de estratégias reprodutivas
e na maioria das espécies a reprodução ocorre no ambiente aquático. Os anfíbios são animais de sexos separados, isto é, são dioicos, e no período reprodutivo macho e fêmea de muitas espécies procuram corpos de água para acasalar. O tipo de fecundação mais comum entre os anfíbios é a externa, mas há espécies que a fecundação ocorre no interior do corpo da fêmea. Nos casos em que a fecundação é externa, o macho prende a fêmea, subindo em suas costas, e realiza o abraço nupcial. Quando isso ocorre, a fêmea deposita os óvulos na água, os quais são fecundados pelo espermatozoide, liberando pelo macho. A maioria dos anfíbios é ovípara, ou seja, o desenvolvimento embrionário ocorre dentro de ovos. Após a fecundação, formam-se ovos gelatinosos e sem casca, que vão dar origem aos girinos. Ao longo do seu desenvolvimento, o girino passa por uma metamorfose completa até se tornar um organismo adulto que viverá em ambientes terrestres úmidos. Nas espécies em que a fecundação é interna, os espermatozoides são produzidos no corpo da fêmea com a ajuda do macho. Porém, é preciso ressaltar que nem todas as espécies de anfíbios apresentam a fase larval. Nesse caso, o desenvolvimento é direto. Também há espécies vivíparas, ou seja, cujo desenvolvimento embrionário acontece dentro do corpo da mãe, sem o desenvolvimento de ovos. Opa, fui de novo, né? Passei, né? Vamos lá. A gente estava na reprodução. Aqui, ó. Vamos lá. A gente está vendo aqui o adulto. Está ocorrendo a cópula, né? Os óvulos, os espermatozoides sendo lançados pela ocorrência da fecundação. Vai formar um embrião. Do embrião vai formar o girino. Nisso ele vai ocorrer a metamorfose, né? E vai se tornar o quê? Um adulto. Ele aqui está com cauda. A cauda, ela sai e ele fica sem cauda, tá? Isso é a reprodução do anfíbio. Saímos da reprodução, os anfíbios e os outros seres vivos. Os anfíbios são importantes controladores das populações de insetos, como eu já havia falado, e de outros invertebrados do que se alimentam, além de serem fonte de alimento para muitos animais. Quando ingerem insetos que podem transmitir doenças aos seres humanos ou que são considerados pragas na agricultura, por exemplo, eles colaboram para a diminuição das populações dessa espécie. Gente, não precisa nem de agrotóxico. Se você tem anfíbio, não precisa nem de agrotóxico. Além disso, alguns anfíbios fazem parte da alimentação dos seres humanos e de outros animais. Em países europeus e no Brasil, por exemplo, a carne das rãs é considerada uma iguaria, sendo muito apreciada e apresenta inúmeros benefícios nutricionais. A pele dos anfíbios também tem grande importância para a medicina em virtude da presença de substâncias bactericidas e fungicidas. Essas substâncias têm compostos biológicos ativos que podem auxiliar na produção de medicamentos mais eficazes e no combate a determinadas doenças. Aí vocês estão vendo duas figuras, né? Por exemplo, a figura 22, onde você vê que muitas espécies de anfíbios se alimentam de insetos. Ele está ali tentando se alimentar. E são importantes para ajudar a controlar a população desses animais, já que muitos insetos podem ser considerados pragas em diversos lugares. Agora, na figura 23, aqui que você vê ao lado, é o sapo da espécie Hydrophylax barrovistra. Ele mede cerca de 8 centímetros de comprimento. Na pele desses animais foi encontrada uma substância que combate dezenas de formas diferentes de vírus da gripe. Então a gente pega, olha só aí, uma grande descoberta, né? De repente, quem sabe a cura do Covid pode vir da pele desse tipo de animal. E para concluir nossos estudos, você estudou que os animais vertebrados têm crânio e coluna vertebral. Os peixes podem viver em água doce ou salgada e são ectotérmicos. Há espécies de peixes carnívoros e herbívoros com diversas estratégias de obtenção de alimento. A maioria dos peixes apresenta fecundação externa. Os peixes cartilaginosos têm glaspe e os espermatozoides são depositados dentro do corpo da fêmea. Os anfíbios têm uma parte do ciclo da vida na água e a outra em terra. São ectotérmicos como os peixes e têm o corpo revestido por uma pele úmida. São animais carnívoros. A maioria dos anfíbios apresenta fecundação externa, que ocorre na água,
e a diferentes estruturas estratégicas reprodutivas no grupo, tá bom? Aqui, ó, temos uma situação problema. Geralmente, na situação problema, a gente tem que ter um bate-papo, né? Mas só para a gente conversar, ler um pouquinho, né? Para entender começar a pensar sobre essas espécies. Anuros em risco de extinção. A hora do pulo do sapo. Anuro quer dizer o que é o sapo, tá bom? Primeiros vertebrados a caminhar na Terra, os sapos resistiram a diversas glaciações e não sucumbiram à catástrofe que dizimou os dinossauros, quando provavelmente um asteroide se chocou contra o planeta. Hoje, 200 milhões de anos depois de deixar as águas, algumas de suas espécies estão desaparecendo. Mas, ao contrário do que acontece com os macacos, baleias ou pássaros ameaçados de extinção, o sumiço dos anfíbios não desperta muita atenção das entidades preservacionistas. Poucos lhe dirigem o mesmo olhar de encantamento dispensado, por exemplo, ao mico-leão dourado. Contudo, a possibilidade de extermínio dos sapos e dos seus companheiros de ordem anura, que são as rãs e as pererecas, vem sendo a grande preocupação de alguns cientistas. Eles procuram descobrir como esses animais enfrentaram tremendas transformações da superfície terrestre e agora, centenas de milhões de anos depois de seu aparecimento, tornaram-se aparentemente tão vulneráveis. A água, que deveria ser o bálsamo da vida para esses animais, pois é nela que a maioria deles coloca ovos, tornou-se uma perigosa vilã na luta pela sobrevivência. Isso porque os sapos respiram também por meio da pele, permeável, já que os pulmões por si sós não conseguem suprir o organismo do oxigênio. Os mesmos poros que, espalhados pelo corpo, servem para absorver o gás, funcionam como entrada de substâncias tóxicas, um eventual mergulho em águas poluídas ou num banho de chuva ácida. Em muitas regiões da Mata Atlântica, por exemplo, o velho prazer de coachar na chuva pode ser uma sentença de morte para os sapos, porque ali os pingos de água carregam diversos gases tóxicos diluídos na atmosfera. O triste fenômeno, no entanto, repete-se muito no mundo inteiro, onde há poluição atmosférica. O Brasil, que dispõe de maior fauna de anuros do mundo, já perdeu muitas espécies devido ao desmatamento. Desde que existiam condições favoráveis, os anuros brasileiros podem viver cerca de 30 anos. Nesse período, cada um deles come, sem exagero, milhões de insetos e gera filhotes que eventualmente alimentam outros animais. A diminuição de seus exemplares, ainda qual mal notada pelos leigos, põe em risco o delicado equilíbrio ecológico do planeta. Eles são muito importantes, gente. São muito atacados, mas são muito importantes. Daqui você vê um tipo de anuro, está entre as espécies de anfíbios em risco de extinção. Então eu paro por aqui. Aqui vocês têm os exercícios para serem feitos, tá? Vou postar também no plural, né? E eu tô corrigindo, gente, os exercícios. É porque tem gente que depois é que entra. Então você vai fazer praticando aprendizado e aplicando conhecimento e desenvolvendo habilidades. Nossa próxima aula vai ser sobre os répteis, tá? E as aves. Dando avisos, como eu havia dito, tem exercícios no, no, no portal, né? Nas plataformas, desculpa. Professora, eu fiz, a senhora ainda não corrigiu. Eu tô corrigindo, sim, tá, gente? É porque eu acabo entrando, aí alguém, por exemplo, um dia eu postei exercício. Aí no dia só teve 3 pessoas que fizeram, né? Aí ali eu consigo corrigir e envio para essas pessoas. Aí passa uma semana, aí passou feriado, e ali eu vi que o pessoal fez no dia dos feriados, não fez no dia da aula. Então eu tenho que corrigir. Tem muita coisa, a pessoa está postando muito depois, né? Não, só faz exercícios depois. Então é aquilo, a gente tem que começar a ter uma rotina. Tenta fazer no dia. Não tenha medo de errar, tá? Eu ali não estou fazendo nenhum tipo de avaliação com vocês, assim, para
botar ponto ou coisa parecida. Nesses exercícios, vai ter sim avaliação? Terá, tá? E vai ser o primeiro módulo. Então, o primeiro módulo, eu já corrigi com vocês para quem estava com a apostila e corrigi também no portal, tá? São exercícios da apostila que eu coloco lá na plataforma, tanto do Maestro quanto do Google Class, tá bom? Bom, paro por aqui. Essa linda jararaca verde, ou cobra papagaio, que mede cerca de 70 centímetros de comprimento. É um exemplo de réptil brasileiro. Na próxima aula a gente vai revê-la e vai estudar um pouquinho sobre ela, tá bom? Espero que vocês fiquem bem, na paz, tá? Muita saúde aí para a família de vocês. Com certeza a gente vai conseguir acabar com essa pandemia, né? Que está assolando muito aqui no nosso país e é uma coisa que não se esperava tanto, tá? Mas ela tá aí e o melhor remédio é combatê-la tendo o quê? Higiene, tá? Higiene e evitem sair de casa, tá bom? Felicidades de novo para todos, para a família de vocês, para mamãe, papai, tio, titia, avô, avó, enfim, né? Não conheço pessoalmente, mas vocês estão passando a me conhecer um pouquinho e vamos que vamos, tá? Felicidades e até breve.